Eu sou o Diogo Giassi, trabalho na área de aplicação. Estou na Neo há mais ou menos uns 5 anos e, e acabo interagindo mais com os produtos que estão diretamente ligados ao cliente. O Aimone, Marcelo Aimone, é da área trabalha na equipe do Search Engine, então ele cuida mais do motor de busca, onde os dados são indexados em índice reverso para a apresentação dos dados do mais rápido possível. E a ideia aqui é a gente trazer um pouco da nossa cultura, como que a gente usa a cultura DevOps para fazer tudo isso funcionar lá de forma clara, com sinergia, rápido, e também ser o mais simples e objetivo, porque a gente acredita também que a cultura tem que ser simples e objetiva para a gente poder escalar e ser fácil, né? Então, a gente vai passar por vários temas. Aqui a gente meio que dividiu DevSecOps, então a gente vai passar desde o início do desenvolvimento, a parte de operação, e finalizar com a parte de segurança, trazendo um pouco de uma parte histórica, contextual, e depois um pouco do que a gente faz lá no dia a dia. É mais contar o nosso dia a dia, não é nada além disso. E a gente vai passando aqui, vamos tentar ser o mais rápido, e no final a gente abre para perguntas. Bom, acho que faz muito sentido a gente falar da história, um pouco do que é DevOps, DevSecOps, e a origem do termo. Talvez aqui alguns já conheçam bastante, o evento é sobre isso, mas 2008, a Agile Conference Toronto, Canadá, ninguém falava ainda sobre DevOps, ou o que era a função de um DevOps, ou o que era uma cultura DevOps. Se falava em infraestrutura ágil. E Patrick Debois, ele teve uma talk onde ele falava exatamente sobre isso, sobre quebrar o paradigma e tirar da mão do sysadmin a tarefa de fazer o deploy, a build, e passar isso para a mão do desenvolvedor. Integrar ele integrar o sysadmin com o time de desenvolvimento. Em 2009, na O'Reilly Velocity Conference, foi a primeira vez que se falou o termo Dev and Ops junto. Então, os caras começaram a falar sobre fazer mais de 10 deploys por dia. Isso, na época, era uma inovação enorme. Tipo, tinha que agendar com o sysadmin, deixar a build pronta para ele, então depois ia ser feito o deploy e jogado nas máquinas. E aí, em 2009, primeiro DevOps Day em Ghent, na Bélgica, até o Peri falou lá no início do evento. Nos slides a gente tem referências dos vídeos, links do evento, onde começou exatamente o termo DevOps ser o termo oficial, o nome da cultura, e se oficializou. Então, o DevOps ele fala exatamente sobre responsabilidade compartilhada. Automação, feedback, construir coisas com qualidade, e para isso tudo você precisa construir relacionamento entre as pessoas do time e dividir a responsabilidade. Então, a gente fala exatamente sobre no silos, ou seja, sem silagem, né? Não tem o DevOps, não tem o developer e cada um se isola na sua responsabilidade. Não, eles vão trabalhar juntos e um vai melhorar o dia a dia do outro. Beleza, mas a gente vai lá, fala de DevOps, e a gente trouxe aqui DevSecOps. Por que isso? Até também um pouco pela Neo trabalhar muito com dados e ter essa questão de segurança bem forte. A gente considera que a segurança está em todo o processo. Então, a gente tem, desde o início do desenvolvimento, quando tu começa a codificar, começa a pensar no teu projeto, até a parte de operação, isso está no ar, a gente está monitorando, a gente tenta incluir a segurança em todo esse processo. Então, a gente tem parte de análise de dependência no começo do processo, até lá no final está rodando, então rodando pentest em cima da aplicação, rodando pentest nas máquinas dos desenvolvedores, para ter a segurança em todo o processo. Então, por isso que a gente traz aqui a ideia de DevSecOps, que para a gente é uma coisa só, então ele começa a segurança desde o início até no final. E a gente vai começar, como eu falei, a gente dividiu aí meio em desenvolvimento, operação e segurança, a gente vai meio devagar pelos temas. E quando a gente pega no desenvolvimento, indo bem no início lá, como que a gente faz a gente ter uma organização de modo que, no final, tudo funcione bem, né? Então, no início, a gente traz aqui uma coisa bem no início mesmo, que é, beleza, o versionamento de código, o que a gente traz de boas práticas que a gente prega lá dentro. Então, trazer um pouco, a gente traz a ideia de ter mensagens interessantes, que trazem um contexto, que no histórico a gente consiga ver o que aconteceu, porque, imagina, a gente tem muitos microserviços e poucos também engenheiros de software, então a gente
volta, visita, às vezes, projetos com o passar de bastante tempo, então ver o que aconteceu é interessante. A gente defende a ideia de trabalhar com merge request e par review, então a gente está sempre tentando revisar quando possível, mas eu acho que é algo que a gente acredita que faz sentido e agrega muito, além de qualidade ao software, traz conhecimento a quem está fazendo o processo, ambos, né, os pares, e a gente também defende a parte de ter um flow comum. A gente sabe que às vezes é difícil todas as equipes seguirem o mesmo padrão, mas pelo menos tem um padrão, porque é muito difícil quando tu tem muitos projetos e tu navega nos projetos quando as coisas são muito diferentes. Então, ter a ideia, definir um padrão, eu acho que é interessante. A gente defende essa ideia, a gente sabe que é um desafio, mas é algo que a gente tenta fazer no dia a dia. E versionamento semântico, eu acho que o nome já diz, mas a ideia é de a gente ter marcações no código que digam o que está rodando, qual momento, e o que aconteceu, o que realmente está no ar. Além do versionamento, uma das etapas que a gente considera muito importante é o teste, o software testing. Então, a gente divide em diversos tipos de teste hoje na NEL, e a gente tem testes manuais, estáticos e testes dinâmicos. Aí a gente separa, na verdade, a imagem separa em white box, black box, e a gente tem testes unitários, testes de integração, teste de sistema, aceitação, cada um dando uma cobertura específica para cada camada de software. Eventualmente, em camadas que interagem com o banco de dados, a gente dá mais ênfase para testes de integração, e camadas de serviço, onde a gente isola a lógica, regra de negócio, a gente prefere teste unitário, usa mais mocks. Então, esses são basicamente os casos de teste. A gente tem também teste de aceitação, que muitas vezes é mais tela. E também tem o QA, que faz a parte manual mesmo. A gente tem uma área de QA hoje na empresa e eles validam tanto APIs quanto front-end. E uma coisa importante também, a gente fala de teste automatizado, a gente também roda no ambiente de produção, também a gente tem automação de teste que roda sob a aplicação, para a gente ter uma visibilidade das liberações que tem, o que está impactando e o que não está impactando. Acho que é interessante também. E aqui a gente traz uma referência mais, algo que a gente tenta seguir, que são os 12 factors aqui, que são os 12 fatores na construção de serviços, de software como serviço. É algo, a gente não vai entrar em cada um aqui, mas eu acho que é interessante ter a referência, algo que a gente tenta seguir, então a gente vai construir serviços e a gente vai disponibilizar isso, então a gente tenta seguir isso. E aqui fala de várias coisas, inclusive algumas que a gente deu ênfase, mas é mais para trazer a referência e para ficar com provocação para olharem cada um desse tema. Tem bastante informação e eu acho bacana, é algo que a gente defende lá e usa bastante. E agora a gente vai falar um pouco da parte de operação. Infraestrutura como código. Hoje, basicamente, a gente usa Terraform e Ansible, ferramentas bem comuns de mercado, já bem consolidadas. A gente também trabalha hoje multi-provider, a gente tem serviços na AWS, tem serviços na Azure, tem serviços no Google Cloud. Cada time tem um pouco de liberdade para escolher as ferramentas, como que vai utilizar, qual provider, mas hoje também há tendências de alguns serviços serem utilizados em comum. Como o pessoal do Nubank falou mais cedo, a gente tem um time de plataforma. Esse time de plataforma hoje ele está trazendo um pouco de unificação da infraestrutura como código. A gente tem alguns projetos lá que dão ênfase para isso. Bom, Terraform e Ansible, Terraform provisionamento de máquina, Ansible configuração. E o que acontece? Beleza, a gente provisionou tudo isso, a gente está no ar, como que a gente roda os serviços, né? A gente passou por uma evolução, então a gente teve desde serviços rodando diretamente nas máquinas, Unity, fazendo todo o processo, e agora a gente está indo para a parte de rodar tudo em Kubernetes. A gente já tem várias equipes rodando em Kubernetes, tem algumas que ainda estão migrando. A gente tem projetos que ainda usavam containers com Rocket, e agora está todo mundo indo para Docker. Mas, na verdade, eu acho que a gente traz aqui a provocação do que a gente usa, né, o que a gente olha para o futuro. A ideia é estar tudo rodando em Kubernetes, tudo rodando em Docker. E as vantagens eu acho que todo mundo conhece, não precisa a gente repetir, mas eu acho que é um pouco do que a gente faz hoje lá. É isso. E, beleza, a gente está aí, está rodando, está provisionado, tá até as máquinas no ar, está o Kubernetes rodando. Como que a gente faz
todo o processo de botar isso no ar. Então, a gente tem, como o Armando falou, a gente tem a liberdade de usar as ferramentas, então a gente tem GitLab, GitLab CI, CD, tem Ghoul CD, tem Circle CI, tem Travis CI, tem Jenkins. A gente tenta fazer cada serviço usar a ferramenta que mais se adequa para botar isso no ar. E daí a gente fala aqui de Continuous Integration Delivery Deployment, porque como a gente tem serviços com maturidades diferentes, então tem projetos que conseguem fazer, por exemplo, um Continuous Deploy, mas tem projetos que só fazem, por exemplo, um Continuous Integration. Então a gente tem a diferença de maturidade entre os serviços, mas a gente faz todos esses processos. E como a gente vai trazer alguns exemplos como que a gente faz isso em algumas etapas, aqui é do GitLab, mas a ideia é que a gente tenha na nossa etapa, nas pipelines, por exemplo, aqui do GitLab, todo o processo que a gente precisa para botar esse serviço no ar. E daí aqui entra também a questão de segurança que a gente traz, que às vezes em algumas etapas aqui da nossa pipeline, a gente acaba tendo etapas de verificação de dependência, se as dependências estão atualizadas, lint para ver questão de segurança de código, análise estática, poderia ter também análise dinâmica, tem a parte de testes rodando, build, push de imagem de Docker, e até, depende da situação, a gente pode ter o deploy automatizado em produção, ou, normalmente, a gente tem um ambiente de qualidade, que a gente chama de QA, e tem um ambiente de produção. Muitas vezes a gente tem continuous deployment em QA e não tem em produção, mas a gente depende da maturidade de cada projeto e também o impacto de cada projeto, eu acho, para o cliente final. Mas eu acho que essa questão, a gente defende isso tudo ser automatizado, até como o pessoal do Nubank falou, porque não tem como fazer isso na mão, a gestão disso é complicada. E beleza, a gente está aí, está tudo rodando, né? Rodando bem. Como é que a gente começa a olhar para isso e ter uma visibilidade do que está rodando e como que a gente faz a gestão disso, né? E daí entra a questão, a gente vai trazer alguns pontos, mas o primeiro deles é a ideia de ter log, pensar no log e saber que isso é o que vai te trazer uma visibilidade bacana, quando está todo mundo rodando, aonde que está o teu problema, como que tu vai investigar aquele problema. E daí o que a gente traz de importante aqui é ter um padrão de log, na verdade, definir um padrão, todo mundo seguir, ou a maior parte seguir, porque, na verdade, a gente é uma plataforma única e, no final, a gente precisa entender como, de forma única também. Não adianta eu olhar o log de um serviço e ter que ir lá em outra infraestrutura, olhar o log de outro serviço e não entender que tudo está com problema. Então, a gente traz a ideia de centralizar os logs dos teus serviços. Quando a gente logar, a gente ter um contexto daquele log, de forma que, se der um incidente, eu consiga olhar para ele, entender o que aconteceu, quais foram os inputs, outputs. Às vezes, não necessariamente está tudo aqui, mas uma forma de achar qual foi. Ter a ideia de novo, segurança. Quando a gente está gerando log, a gente está gerando dado, então a gente tem que pensar em não botar dados sensíveis. Então, tem informações de cliente, usuário, senha, alguma coisa, não logar, porque senão é mais uma coisa para te se preocupar com segurança. E também a ideia de dados de tracing, porque, como eu falei, quando a gente tem uma requisição entrando em um serviço e passando por, às vezes, 50 microserviços, às vezes precisa saber qual foi a ponta e o que originou aquele problema, né? Até uma forma que a gente enxerga de fazer a agregação dos logs. A gente consegue organizar eles em conjuntos e fazer uma análise um pouco mais orientada ao evento, de como que ele vem ocorrendo. E hoje a gente usa a Stack e a LK para fazer a agregação de log, fazer a centralização de log como serviço e ter essa visibilidade, o que foi falado. E aqui é só um print só para trazer uma informação de log. Aqui é do Kibana, a gente usa como serviço no Logit. E a gente tem a agregação dos logs da aplicação. E uma coisa que é interessante pensar também nessa questão dos logs é que não é logar qualquer coisa e não logar tudo também, porque senão a gente acaba tendo um problema de volume que é muito grande. Então, às vezes a gente pensa, vou logar tudo porque eu vou ter toda a informação, só que daí tu tem um outro problema, que é o volume de log muito grande, e da gestão nesse volume também, às vezes é ruim e também não é barato, né? Sai caro. Questão também de dar um pouco de visibilidade para o que é importante. Não faz muito sentido você logar o que é comum, o que é usual, e você ter um dashboard de monitoramento cheio de log repleto que é inútil. Então, vale a pena você investir logs onde é importante, onde você consegue extrair valor. E daí, beleza, a gente
trouxe lá, a gente passou do desenvolvimento, a prática, container está rodando, está logando, está no ar. Além disso, outros tipos de coisas, não só logar, como que a gente extrai métrica lá e monitora os serviços, como que a gente faz isso no ar. Como eu falei, as equipes têm liberdade de usar o que querem, mas, no geral, a gente usa Prometheus, Sysdig, Grafana, StatsD como ferramentas. Tem também MongoMS, tem ferramentas de monitoramento do Postgres, tem outras ferramentas, mas, no geral, é isso que a gente está olhando para as aplicações, para os serviços, para as APIs, e vendo se tudo está no ar. E aqui a gente traz o Slack porque, beleza, está lá, está no ar, mas a gente não fica lá olhando se o gráfico está subindo ou está descendo. A gente tem os alertas para apresentar para a gente e a gente agir quando acontece alguma coisa. É interessante também a gente falar sobre o porquê de algumas ferramentas, né? O Sysdig a gente vê que é bem mais interessante usar com pods no Kubernetes, ele consegue extrair, acho que com uma naturalidade um pouco maior as métricas, e para outros serviços o Prometheus faz muito sentido. E também tem a questão de, às vezes, entender o custo, né? Por exemplo, o Sysdig a gente usa como serviço, a gente paga por agente instalado nas máquinas. Então, às vezes, se tu tem vou dar um exemplo, a gente tem, por exemplo, o cluster de Elasticsearch lá que tem 48 máquinas, eu acho que era o último número, e pagar o agente em cada máquina desse, às vezes, é caro. Então, daí a gente usa um Prometheus. Às vezes, a gente tem no cluster de Kubernetes, tem um clusterzinho que tem 5 máquinas, ele traz uma vantagem grande, porque ele extrai muita informação e, às vezes, o custo sai barato. Então, a gente pesa também para entender, ter um custo-benefício interessante, e a gente não pagar caro também, porque o custo faz parte. E o custo de cloud é caro também, a quantidade de máquina rodando. E daí aqui é uma tela do Prometheus no Search Engine, que é na parte do cluster de Elasticsearch. Traz um pouco de métricas que são colhidas lá para a gente entender um pouco o nosso tráfego, mas é mais exemplificando como que a gente usa, o que a gente tem configurado para, na hora que dá algum problema, a gente agir em cima disso. A gente tem aqui do Sysdig, que é outra ferramenta, como eu falei, a gente usa como serviço. Uma coisa interessante do Sysdig é que tu instala o agente na máquina e ele captura muita informação, então é fácil de tu usar. E a gente acaba usando nos clusters de Kubernetes e em outros cenários lá. E, como eu falei, a gente tem o Slack para os nossos alertas. Então, como a gente trabalha o dia inteiro no Slack, e lá funciona bem essas interações por a gente fazer bastante home office também. Então, a gente está direto no Slack, então a gente acaba recebendo os alertas no Slack do que está acontecendo na aplicação. Então, tem normalmente as equipes mais responsáveis por manter a plataforma no ar e tem as equipes que são donas dos serviços. Então, cada um tem a sua responsabilidade, mas a gente sabe que se eu botei um serviço no ar, é responsabilidade minha também manter aquilo, entender o que está acontecendo. Então, todo mundo está de olho, a gente recebe no Slack tanto alerta de erros, consumo elevado de memória, consumo de CPU, número de conexões, como também logs de erro a gente recebe no alerta, no Slack. Então, muitas vezes a gente está lá e recebe um logzinho, uma informação que está dando, e a gente tenta antecipar os problemas e adiantar para não chegar no cliente um problema. Muitas vezes funciona, mas algumas vezes também não funciona. Aí é um caso que a gente precisa cobrir também. Né? E daí, o que acontece? Entra a parte que a gente chama aqui de, beleza, a gente teve um incidente, aconteceu, que sempre vai acontecer, né? Como que a gente age nesse incidente, né? Normalmente, como eu estava falando, as equipes envolvidas, elas tem equipe de plataforma, tem equipe, vou dar um exemplo de aplicação, e tem um serviço que a plataforma está dando suporte na infra, quem sabe, e a gente no serviço. Então, o pessoal viu um alerta, começa a agir no alerta, e as pessoas que são envolvidas naquele serviço, ou têm a responsabilidade, a gente vai chamando num canal que a gente chama de troubleshoot, e o pessoal vai trazendo informação. Começa a ver a parte do pessoal, todo mundo tem acesso aos monitoramentos, então começa a ver o monitoramento, começa a ver o log, ver o que está acontecendo e ajudar com a informação que faz sentido e tentar resolver o mais rápido possível. Né?
Durante o canal do troubleshooting a gente já começa a montar um post-mortem. O post-mortem vai identificando os pontos, a gente vai trazendo os resumos do que vem acontecendo do evento, do incidente do evento. E além de trazer o resumo, o impacto, o que aconteceu, essas outras informações, a gente começa a reunir as possibilidades de correções para que esse erro não venha acontecer. E isso vem depois a formar backlog. Normalmente um pós-mortem desse, ele é meio subdividido. As pessoas que participaram, a descrição detalhada do que aconteceu, o que foi acontecendo, um resumo, qual era realmente o erro, qual foi o impacto, quanto tempo que a plataforma ficou fora do ar, ou ficou instável, ou ficou de alguma forma. E tem todo o detalhamento, então, gráficos, o que foi feito nas máquinas, os comandos que foram rodados, o que o pessoal tentou que não deu certo, o que o pessoal tentou que deu certo, que deu resultado. E, no final, como falou, o backlog, que a gente chama de ações futuras, que é realmente, pessoal, tinha um problema, a gente pode melhorar isso. Então, geram umas ações futuras. Importante a gente dar responsáveis para essas ações, né? Então, já definir quem que vai se responsabilizar por cada uma. E outro ponto importante é tratar o pós-mortem como algo que traz qualidade e não um apontador de dedos do que foi feito errado ou quem fez errado. A ideia é tratar com algo que vai trazer informação para a gente. Outra métrica interessante que o pós-mortem acaba trazendo é o volume de incidentes que ocorrem com determinado serviço, time, enfim. Não como o Diogo falou, não pela questão de apontar dedo, mas começar a tratar os incidentes de outra forma. Um ponto importante que eu lembrei é que a gente não faz pós-mortem só da aplicação da plataforma que atende aos nossos clientes. A gente tem pós-mortem de tudo que acontece dentro da empresa. Então, às vezes, ficou sem internet na empresa. Então, o pessoal da infra lá, que provém a internet para a gente, eles também escrevem pós-mortem, porque para a gente é uma coisa só. Se a gente está sem internet, a gente também não está vendo o que está acontecendo na nossa plataforma. Então, isso impacta. Então, ele é abrangente nesse sentido. Então, todo mundo a gente podia trazer uma lista aqui dos pós-mortem, que tem os últimos, e a gente pode ver que tem responsáveis de todas as áreas e as diversas pessoas envolvidas. Beleza, daí a gente está rodando, está no ar, está bacana, tem que estar seguro também. Isso foi algo que começou aí não sei, eu posso citar uns 3 anos atrás, ou 4 anos, essa crescente da segurança, a gente foi formado time, foi através da cultura, a gente teve treinamento, e uma coisa que a gente acredita é que tratar a segurança no início é muito mais barato do que tratar no final. Então, a gente leva isso um pouco como o nosso core ali, de pensar sempre em segurança no início. Vamos pensar desde o início, porque tratar uma vulnerabilidade de segurança quando está em produção ou está no ar, e ainda para uma empresa que trabalha com muitos dados, é caro demais. Então, isso a gente faz no dia a dia lá essa evangelização da segurança, eu acredito. Tem equipes responsáveis por isso. E eles estão sempre puxando a gente, então, eu vou passar aqui só para entender. Só um segundo. Até aqui é importante a gente ver uma coisa, né? Quando a gente fala aqui no custo de deployment, 100 vezes aqui, a gente também está levando em consideração um incidente de segurança, né? Qual que é o custo para a empresa disso? Hoje está acontecendo todo dia, empresas estão vazando dados e tudo mais. A gente vê instituições financeiras, o que acontece com as ações dessas empresas, então isso afeta tanto que vai até o valor da empresa no mercado, né? Então é muito alto o impacto. Esse custo acaba sendo exponencial e por isso que a gente traz essa informação. E daí lá a gente tem essa ideia de ter um Blue Team, um Red Team. A gente tem uma galera lá que fica trabalhando, que a gente diz, nos atacando, mas é o pessoal que está rodando pentest em cima da aplicação, está rodando scan nas máquinas dos desenvolvedores. Então, a gente está lá desenvolvendo, às vezes tu está com o teu servidorzinho lá, rodando teu HTTP e o cara está bombardeando de requisição. Mas é mais para a gente ter essa questão da segurança em todo momento. Então, a gente está lá recebendo e-mailzinho de phishing do pessoal lá para a gente clicar. A gente está sempre acontecendo isso durante o dia. Mas, em contrapartida, a gente tem ali a ideia do Blue Team, que é a gente agindo sobre isso, né? Então, o que acontece? O pessoal lá pega as vulnerabilidades e eles mesmos... eu peguei uma vulnerabilidade na tua máquina. Eles mesmos abrem itens para a gente corrigir essas vulnerabilidades, corrigir na aplicação, cobram a gente de, por exemplo, eu tenho uma pipeline lá do meu CI. O
pessoal, estão fazendo, por exemplo, um exemplo em Node, estão rodando audit, estão rodando lint de segurança, como é que está a evolução disso, eles também monitoram os projetos. Então, eu acho que esse atrito saudável entre as duas equipes é o que faz a gente evoluir. E também eles não só cobram, mas eles trazem treinamentos e trazem pessoas para trazer informações. Então, até a parte de segurança, eu acho que hoje a gente tem uma ideia de talks lá também internamente. Então, o que a gente mais tem, eu acho que é talk de segurança, que vem gente de fora para trazer informação. E eu acho que é bem isso, visando a gente criar a cultura, porque não adianta a gente impor regras, isso tem que estar interno na gente, eu acho. E eu acho que essa é a ideia. E daí, a gente traz também uma referência, como a gente trouxe lá na parte de desenvolvimento, que é o ASP aqui, que é algo que eles pregam bastante, eles trazem essa informação para a gente. Até a gente tem a gente chama que é fugiu o nome do cara que fica lá na... Monad? O Monad, que ele trouxe bem forte essa questão da segurança, ele chama de o hackerzinho lá, que fica invadindo a gente lá. Só que ele traz muito isso. Na verdade, o ASP, o que é? Ele é uma comunidade, então eles geram de forma gratuita artigos, metodologias, documentação, ferramentas, tecnologia para desenvolver software com segurança. Então, serviços web, na verdade, com segurança. Então, eu acho que fica a referência para olhar, tem muita documentação, tem bastante informação, e tem até o top 10 aqui, que a gente chama que as top 10 vulnerabilidades. Então, mas eu não vai citar aqui, mas esses dados são revistos anualmente. Eu acho que essa daqui é a última versão que foi revista, de 2017, eu acho. Mas é mais uma referência para vocês olhar, que é algo que a gente também leva ao pé da letra lá. Eu acho que era isso. A gente vai abrir para perguntas aqui, a gente tem um minutinho. Mas eu acho que a ideia era isso, trazer um pouco do que a gente faz lá no dia a dia, como que é o cenário. Esse é o objetivo mesmo para vocês entenderem como é que funciona tudo que a gente faz. Alguém tem pergunta? Temos uma pergunta, Cabelo, por favor. Bem rápido. Com essa nova lei de dados, LGDP, assim, vocês são uma empresa que trabalham com dados. Qual que é a preocupação em relação a DevSecOps? Total. Além de a gente ter pessoas que estudam hoje LGDP, como a gente já demonstrou nos slides, a gente procura explorar tantas possíveis falhas que a gente possa ter, se preocupados com possíveis vazamentos e tratar eles o mais rápido possível. Então, como o Diogo estava falando, a gente realmente tem uma equipe de Blue Team, eles fazem ataques na nossa rede, ataques de dentro da rede, ataques de fora da rede. E não é difícil acontecer você subir um Mongo, por exemplo, lá na sua máquina de desenvolvimento e, eventualmente, começar alguém a bater na sua porta aberta. Então, a preocupação, acho que sobre segurança é uma das maiores que hoje os times de desenvolvimento têm na Neoway. Acho um ponto importante até, não só lá, a gente, falando da PD. A Neoway participou, ajudou na escrita lá da lei, estava acompanhando, então, desde o início lá, tem uma pessoa responsável da Neoway lá, ajudando a escrever e acompanhando o processo também da lei. Foi uma de quem, eu acredito, teve também a iniciativa de ter uma lei, porque eu acho que é o que traz mais garantia que a gente faz um serviço legal. Eu acho que então teve lá apoiando isso, e daí, não, se tu está apoiando também, a gente faz isso, tenta fazer isso da melhor forma possível.